Olá, muito boa noite para você que acompanha a TV Câmara Caxias, o canal do Legislativo Caxiense, também as nossas redes sociais. A partir de agora, a gente passa a transmitir o Cine Plenário, um evento que é organizado pela Escola do Legislativo. Ao meu lado, a vereadora Rose Frigieri, que é a diretora da Escola do Legislativo, a segunda edição desse ano de 2025 do Cine Plenário, hoje com duas exibições, vereadoras, os documentários Campo dos Bugres e As Pessoas dos Trilhos do Trem da Spaghetti Filmes, novamente, valorizando as produções aqui da nossa comunidade de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Boa noite, vereadora. Boa noite a quem nos acompanha. Essa ideia, esse Cine Plenário, deste ano a gente busca exatamente isso, valorizar a cultura, mostrar que nós temos coisas boas, maravilhosas feitas na nossa cidade, também mostrar o que significa os incentivos das leis de cultura, porque todos essa programação tem essa peculiaridade. Além disso, hoje, nós vamos falar sobre 2 documentários que falam da nossa cidade. Nós estamos comemorando os 135 anos de Caxias, E nesse sentido, então, nós escolhemos esses 2 documentários. Exatamente. A gente fala tem os 135 anos de Caxias do Sul, tem os 150 anos da imigração italiana. Ontem a gente teve um debate super importante também sobre a questão cultural da Lei Edir Blanc, que é uma oportunidade também para essa questão da produção audiovisual no nosso município. Exato. A cultura, ela é muito importante. Ela não é só um lazer, uma coisa boa para a gente ter algumas horas, assim. Ela movimenta muito a cadeia econômica, As pessoas têm uma visão muitas vezes equivocada do que são as leis de cultura. Quem ganha algum projeto sabe o quanto trabalha para ir atrás da captação de recurso. Não é nada muito simples. E tem dados aí que mostram cada R$1 investido é R$6 que são movimentados quando tem atividades culturais. Então, uma das pautas minha aqui na Câmara, mas que a gente quer levar para a Escola do Legislativo, que eu estou dirigindo esse ano, é exatamente essa coisa da cultura. E hoje, especificamente, então, também nós teremos o produtor do filme, deixa eu pegar o nome direitinho aqui, do Lissandro, o Lissandro Staliveira, e também o diretor, e também o produtor dos documentários, que é o Juliano Flores. E para debater o tema em si, nós convidamos então a coordenadora do curso de História da UX, a professora doutora Eliane Correa Cardoso. E é importante salientar uma coisa que aconteceu bem legal hoje, que nós passamos no Colégio Estadual Otão e também na UX para convidar os alunos. E aqui tem alguns estudantes do Otão que estão aqui presentes e também estudantes do curso de História da Universidade de Caxias do Sul. Então, é importante porque nós também queremos que a Câmara se aproxime da comunidade, Esse espaço aqui é o espaço do povo, então as pessoas têm que se apropriar desse espaço. Vai passar em todas as redes, Exatamente. Vereadora, obrigado pela participação aqui na TV Câmara Caxias, nas nossas redes sociais. Um bom Cine Plenário. Obrigada, e também lembrar que o filme, os documentários vão ficar passando durante a programação, Não é apenas hoje, que é ao vivo, direto, mas também vai ficar rodando na TV Câmara. Obrigada, um bom debate, um bom filme para todos e todas nós. Obrigado. Vereadora Rose Frigieri, do Partido dos Trabalhadores, ela que é a diretora da Escola do Legislativo aqui de Caxias do Sul. Como a vereadora falou, depois das 2 exibições do documentário, teremos aí um debate sobre as exibições, sobre Caxias do Sul, com o Lissandro Stalivieri, que é da Spaghetti Filmes, o produtor Juliano Flores e a professora Eliane Machado Correia Cardoso, da Universidade de Caxias do Sul, do curso de História. Então você confere a partir de agora a abertura oficial do Cine Plenário com a presença da vereadora Rose Frigieri, a exibição desses 2 documentários e posteriormente esse debate sobre os 2 assuntos que estão sendo apresentados no tema principal desses documentários. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Boa noite a todas, a todos aqui. Quero primeiro agradecer a presença de todas as pessoas que vieram aqui, se aqueceram e vieram numa noite fria dessas.
É muito bom ver a Câmara com pessoas da comunidade, né? A gente diz que aqui a Câmara tem que ser um espaço do povo, e a Escola do Legislativo, da qual eu sou diretora esse ano, e tá com essa programação do Cine Plenário, ela trabalha a questão da educação legislativa. E um dos itens importantes é exatamente esse: aproximar a Câmara de Vereadores da comunidade e a comunidade da Câmara. Então, quero agradecer também aos estudantes da Escola Estadual José Altão, aos professores, aos servidores, à direção que trouxe os estudantes para cá, também a turma da UX, né, de História, também veio para discutir, enfim, assistir os nossos documentários. Nós vamos começar com eles e logo em seguida a gente chama os nossos debatedores aqui para fazer um bate-papo. Também, se alguém quiser sentar aqui nas cadeiras e ficar mais próximo, não tem problema algum. Aqui está liberado, podem usar aqui à vontade, tá? Não fiquem... Lá parece que está meio longe, né? Mas então eu só vou falar, né? Os 2 documentários que nós passaremos é da Espaguete Produções. O primeiro se chama Campo dos Bugres. Não vou falar sobre ele, porque vocês vão assistir. E o segundo, As Pessoas dos Trilhos do Trem. Quem vai debater estes 2 documentários, então, é o diretor, o Lissandro Stalivieri, né? Desde já também agradeço a disponibilidade. O produtor dos documentários, Juliano Flores, igualmente também. Agradeço muito. E a coordenadora do curso de História, né, a professora Eliane, que também nos recebeu lá e que acatou o nosso convite de ser a debatedora, porque se trata da história da nossa cidade. Então, depois a gente fala mais um pouquinho, mas imediatamente eu já peço, então, para colocar o primeiro documentário. E se alguém nesse meio tempo, enquanto apagar as luzes, quiser vir aqui para frente, fico à vontade. Obrigada. O Rio Grande do Sul, no início do século XIX, contava com 100 mil habitantes. 4 localidades gozavam da categoria de vila: Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha. O Planalto Setentrional não tinha mais do que 10 mil moradores. Na área dos campos de cima da serra, as antigas sesmarias se transformaram em estâncias. Ao pé da serra, a colonização alemã, que começou a partir de 1824, ocupou áreas nos vales dos rios Jacuí, Taquari, Sinos e Caí, crescendo até os limites da Serra Geral. Para atingir o Planalto, era preciso subir morros de difícil acesso. A mata era cerrada e paredões gigantescos formavam vales profundos, com declives acentuados. Restou assim, intocada por muitos anos, uma considerável área de floresta isolada e desconhecida, situada entre a borda fechada do paredão ao sul e os campos do Nordeste. Em Montenegro, morava Antônio Machado de Souza, um bandeirante, neto de imigrantes açorianos, que lutou bravamente na Revolução Farroupilha. Antônio se encanta com os relatos de Domingos da Serra, sobre a inóspita Mata dos Pinhais e riquezas ainda inexploradas daquele planalto. Falavam sobre índios, rios cristalinos e até pedras preciosas. Naquele tempo, o comércio com fazendas em São Francisco de Paula só era possível através de longa volta pela região do litoral. O
que motivou Antônio Machado de Souza a conceber a ideia de abrir uma estrada de comunicação entre Montenegro e os campos de cima da serra. Em março de 1864, com outros 4 companheiros de confiança, ele inicia a travessia do sertão. Determinando como primeira etapa chegar ao Arroio dos Franceses. Ali estavam estabelecidos os irmãos João e Augusto Brochier. Ao saberem do plano de Antônio Machado de Souza, os irmãos pediram-lhe que trouxessem em seu retorno, como prova da travessia, um queijo serrano, já bastante conhecido naquela época. Seguindo viagem, os exploradores iniciaram a subida da serra, encontrando resquícios de inóspitas trilhas em meio à mata fechada, o Taiaçu a pé. Taiaçu, porco do mato. A em movimento, pé, caminho. Então, o porco do mato movimentando-se abria um caminho. Ele se deslocava especialmente no período do pinhão. E assim subiram as montanhas. Em certo ponto, Machado de Souza, fazendo parar os companheiros, disse: "Daqui por diante, mais cautela." E apontando para o lado, mostrou uma caneleira derrubada, da qual fora extraído mel. Numa parte de terreno limpo, haviam saliências de terra, e mais para o lado, 3 camas de palmas de coqueiro. Foram verificados ainda taquaras e cordas torcidas em forma de argola, que pareciam ter servido para prender algum animal. Eram marcas da presença dos bugres. Mais ou menos 500, 600 depois de Cristo, o Pinheiral se expande. Ele estava antes nos vales enfurnados e ele começa a subir para o meio do campo. E esses índios que chegam de fora, estavam adaptados no Brasil Central, eles descobrem esse pinheiro e a quantidade de alimento que ele produz. As datas mais antigas estão ali em Caxias do Sul. Quer dizer, que era o que é município de Caxias, Santa Lúcia do Piauí, Água Azul, São Marcos, ali que estão as datas mais antigas para todo esse conjunto que vai dar nos Cangangue e Choclen, por enquanto. Atentos ao menor rumor, prosseguiram a exploração pela encosta. Depois de penosos dias de viagem, encontraram o fim da selva tão fechada. E se depararam com um campestre em ligeira colina, servido por uma nascente de água cristalina. Escadas feitas de cipó atingiam as copadas das árvores. Ficaram estudando e observando o local. Eram vestígios de um grande acampamento indígena já abandonado. No local, visualizaram 2 montes de terra, sendo um maior do que o outro. A área desmatada, denominada Campo dos Bugres, estava situada entre as hoje ruas Marechal Floriano, Ernesto Alves, Feijó Júnior e Olavo Bilac, onde haviam fortes vertentes, sendo inclusive um divisor de águas das bacias dos rios Caí e Antas. Boa parte do Campo dos Bugres era de pântano. Dentro dele, serpenteava o córrego, cuja nascente estaria hoje na rua Os 18 do Forte, quase esquina com Marechal Floriano. Após a urbanização da cidade, o córrego foi canalizado em forma de bueiro, passando pelo interior de quadras do bairro São Pelegrino até formar o arroio que pode ser visualizado nos fundos da Cooperativa Aliança.
A 2 metros, sob a Praça da Bandeira, existe um lajeadão, à beira da qual corria a água da vertente. Ali era o centro do povoado dos bugres. A vida básica deles era a caça, um pouco a pesca, a coleta do pinhão e a preservação do pinhão. E eles tinham inventado uma forma de fazer uma conservação do pinhão, colocando em cestos impermeabilizados e colocando-os no fundo da água, por os arroios. Depois de um tempo eles tiravam, secavam, socavam esse pinhão e faziam pão. As casas antigas estão sempre na mata porque estão ligadas ao pinhão e um pouco à defesa também, porque aí também está a caça. Eram grandes buracos, construídos normalmente em colinas, né, para que o escoamento da água das chuvas fosse mais facilitado. E essa terra que era retirada do buraco era jogada ao redor. Daí, em cima desse anel, né, de nivelamento, vinham as estruturas do telhado, né, amontoadas de pedra e madeira. E daí, sobre essa madeira, poderia ser colocado capim, poderia ser colocada folhas de palmeira. Os instrumentos que eles usam, então, um instrumento mais ou menos acabado que a gente olha é esta lasca. Ele está preparado aqui e depois, para ele ficar mais útil, ele dá uma lascada nas bordas aqui e já tem um instrumento que ele pode usar como enxada, ele pode usar para escavar madeira, ele pode usar até, se ele quiser, para cortar. Aqui ainda hoje o pessoal lavra as terras e saltam. Isso aqui tudo quase foi em lavrar as terras. Saltaram esses mão de pilão, essas machadinhas. Provavelmente a primavera é o tempo da fome, porque no outono eles têm o pinhão e tem a caça toda que está gorda por causa do pinhão. No inverno eles ainda têm pinhão conservado, ainda serve. Mas quando chega a primavera, quando eles vão fazer a sua plantação, nós conhecemos isso da história. O cacique manda que eles vão todos embora caçar e pescar longe da aldeia, para eles não comerem o milho verde depois e comerem as plantas quando não estão maduras. A ocupação vem desde o século III depois de Cristo e vai até o século XIX, quando chegam os imigrantes, né, de uma maneira geral em todo o sul do Brasil, né. 30 anos antes de os italianos chegarem, esses índios todos já são reunidos nas primeiras reservas que nós temos. Com mais alguns dias de viagem, a comitiva de Antônio Machado de Souza atingiu as Campinas Verdes de São Francisco de Paula. Chegando ao rincão de São Marcos, no fundo da invernada então pertencente ao senhor Oliveira Pedroso. Tinham vencido a batalha. Ele chegou a um pedaço dos campos de cima da serra, aonde se localiza hoje Vila Seca e Criúva, que são distritos de Caxias. Mas naquela época, naquele momento, entre 1860 e 1870, era uma região que pertencia a Santo Antônio da Patrulha, que já era povoada por diversos fazendeiros. Estava completa a travessia. Também visitaram a fazenda de Manuel Firmiano, onde conseguiram mantimentos para a viagem de volta e o tão famoso queijo serrano, encomendado pelos irmãos Brochier. De volta à fazenda do senhor Oliveira Pedroso, encontraram um índio velho, a quem relataram as impressões que levaram do campo dos bugres. O índio falou que naquele local houve no passado uma grande batalha entre os bugres daqui e os de Santa Catarina. Brigaram 3 dias. Os daqui ganharam e os outros fugiram. A altura de terra maior é o cemitério dos que ficaram morando aqui, e a outra é a dos inimigos mortos na batalha. As cordas e escadas eram para apanhar papagaios. Quando se aproximava a hora de pousarem nos pinheiros, subia um bugre com preparos de acender luz
que, apresentada aos pássaros, estes ficavam patetas, deixando-se pegar. Então essa região de cima da serra, quando Antônio Machado de Souza chegou, era importantíssima estrategicamente para o Rio Grande do Sul, porque era o caminho por onde passavam todos em direção ao norte do país. Embora já estivesse uma outra rota dos tropeiros nas missões nessa época, ainda aqui era a mais importante e era a mais conhecida. Após a passagem de Antônio Machado de Souza, existe documentação muito grande provando que realmente a partir dele os tropeiros começaram a utilizar essa nova rota até criar sulcos profundos em algumas picadas que passavam por aqui. Quando se fala na estrada Rio Branco, que passa por Caxias do Sul em direção a Anareque, logicamente que esse caminho era aquele primitivo aberto pelo Antônio Machado de Souza. No dia seguinte, puseram-se em marcha para Monte Negro, trilhando o mesmo caminho e conduzindo como uma relíquia o queijo encomendado. A proeza durou 51 dias e, durante o período, não foram incomodados nem pelos selvagens, nem pelas feras indomáveis. Estava aberto o caminho por Antônio Machado de Souza e também descoberto o Campo dos Bugres, que nos próximos anos se tornaria a cidade de Caxias do Sul. Plataforma, estação vazia, memórias de um tempo em que o trem partia, quando o sino tocava operários e patrões, assomavam fileiras, cenários e vagões. Agora o empenho de quem fazia projetos e dedos do custo havia, os milagres do peixe, do vinho e do pão. Era o trem que levava à próxima estação, no tempo em que o apito ecoava na estação. O povo era feliz, sorria e estendendo a mão, a cena para o trem que na lembrança desenhou o orgulho, a fé, a poesia. Quem sabe um dia lindo a providência lhe trará a nos levar daqui
bem longe pra outro lugar. A nossa ilusão, nosso trabalho, tudo em vão. Algum profeta prevenirá. O trem não vai partir, batuca na estação, bilhete pra sair, um barracão. O trem não vai partir, batuca na estação, bilhete pra sair, um novo barracão. Na linha eu vou prosseguir vivendo. Na linha invisto meus dividendos. Amanhã tenho muito negócio pra tocar. É na linha que eu vou prosseguir e me arrumar. Na linha eu vivo meu bem, na linha. Que bamba e corda já tenho a minha. Mas um dia uma luz acendeu e disse tá, dá pra mim essa chance, não vou desperdiçar. No tempo em que o apito ecoava na estação, de ferro estaca era vida, pedra e peão. E agora sou feliz, tirei licença pra morar. A linha desse trem é minha. Na vida o que passou, passou, não tem. Já faz 15 anos que eu moro aqui, né? Mas não cheguei a conhecer o trem aqui, né? E era praticamente tudo mato, assim, sabe? Não tinha casa, tinha poucas casas. Uma vez aqui só tinha um carreirinho, né? Pra gente passar aqui. Agora já é uma vila, né? Eu morei aqui, do lado da casa da Fátima. Vinha ali, eu disse, ó Fátima, dá pra mim fazer uma casinha aqui? Ó, fazer. Ó, fiz a minha casinha, né? Fiz, chegava que é a Catarina, isso, eu mesmo, porque quero. Bah, tô com as crianças, não tenho onde morar, não tenho serviço, não sou daqui. Pode fazer. Faz isso. Barato, não é meu? Vai lá na prefeitura pedir, não tem. Mas é bom de morar aqui, é bom. Perto de tudo, né? Perto do centro, temos ônibus aí pertinho, né? Os trilhos estão cobertos por casas, por terra, né? Agora não vê trilho. Passa aqui embaixo das casas aqui. Ali, ó. Pode ver ali que tu está filmando antes ali, né? Passa por baixo das casas. Nós preservamos como um lugar para nós morar, né? Já que ficou tanto tempo sem trem, daí nós viemos reativar nós aqui, né? Acredito que seja difícil passar o trem de novo aí. Seria uma boa, né? Mas eu acho que vai ser difícil, né? E agora sou feliz, tirei licença pra morar. A linha desse trem é minha. Na vida o que passou, passou, não tem que reclamar. Eu vejo sempre um bom futuro, meu particular. O trem passou, acho que não vai mais voltar. Brinquei meu barracão na viga, o trem não vai partir. Eu trabalhava com minhas madeirinhas ali, daí surgiu Até comprei um pedacinho aqui. O nego que eles vendem, não dão de graça. Já tem um pedacinho lá, eu peguei e botei um barraquinho, né? Ficar na rua, pagar aluguel é brabo, né? Então... E é bom por aqui? Bom não é, mas tem que quebrar o gás da gente, né? Prometeram na outra eleição que ia tirar nós daqui, mas até hoje não resolveu o problema nenhum. E nós temos enfiado ainda aí, né, cara? E aqui a gente só tem visita de político, é época da eleição. Acabou as eleições, eles esquecem dos moradores daqui. Vem as promessas, depois se elege, entra um ladrão e sai um ladrão e volta outro e nós continuamos no meio do esgoto, da sujeira, do lixo. Foi invadido aqui. Tive a oportunidade, não tinha lugar, estava pagando aluguel, né? Tivemos que vir para cá mesmo para melhorar.
diz que quem faz o ambiente é a pessoa, né? Então temos aí. Quando nós compramos ela tá quase caindo, né? Mas daí nós arrumamos tudo, tijolo, dentro 2 banheiros, né? Arrumamos tudo, material, né? Tem que arrumar, né? Não tem outro lugar pra comprar, né? Tem que arrumar aqui mesmo, quanto der. Mora quem aqui nessa casa? Moro eu e meu esposo e minha filha. Na época, quando eu vim pra cá, eu trabalhava com vendas de picolé, sabe? Aí eu andava por todo quanto era bairro, né? Com carrinho de picolé. Aí cheguei num senhor ali no começo dos trilhos e pedi pra ele se ele sabia de algum lugar pra mim comprar, que eu pagava aluguel, né? Então era difícil a vida, né? Pagando aluguel, aí vendendo picolé, que tá certo que se ganhava um pouquinho bom, né? Mas não era fácil. Daí ele me ofereceu esse terreno aqui, não tinha casa, né? Não tinha nada. Aí ele fez a casinha pra mim e eu comprei aqui, daí tô aí, faz 5 anos e uns mês e 18 dias mais ou menos, hoje é 2, né? É, mais ou menos isso. E aí tô aí, graças a Deus, né? Saí do aluguel, né? Grande coisa pra gente, né? O trem não vai partir, batuca na estação, bilhete pra sair, um novo barracão. O trem não vai partir, batuca na estação, bilhete pra sair, um novo barracão. Quando nós viemos pra cá, disse que ia passar dali uns dias, vieram e fizeram. Eu estou lá de Porto Alegre, daí até hoje não tiraram ainda, né? A hora que ele passar aí, a gente pega uma carona, né? Tem muita criança aqui que nunca viu. Nunca viram. Eles nem sabem o que é. Tu imagina se chegar a passar. Um dia, se eles resolverem botar, tirar nós daqui e passar, essa criançada vão ficar assim. O que é isso? É o trem. Vocês sabiam que uma vez passava trem aqui? Aham, a gente já sabe. Quem contou pra vocês? A gente já sabia faz tempo. O que ia acontecer se o trem passasse de novo aqui? Daí sim. É? E a casa cair, nós ia entrar. A minha é bem na frente, é bem aqui, ó, até que assim, dali. Eu moro lá pra lá. Eu não moro aqui. Melhor é não passar trem, então. Se passar. Eu gosto de morar aqui no banco. Acostumemos, né? Tenho 5 filhos. 6 agora, mais uma. Passei já. E a senhora chegou a andar de trem já alguma vez? Nunca andei. Gostaria? Eu sonho às vezes que o trem tá vindo aqui por aqui, nunca andei. Sonha? É, sempre sonho que o trem passa aqui. Mas sonha que ele passe aqui pra vocês andarem? É, estamos embarcando no trem. A senhora gostaria de andar de trem? Eu gostaria. Eu gostaria. Mas eu não tenho dinheiro para andar. Ia ficar feliz se o trem passasse aqui? Mesmo que tivesse que tirar a casa? Se o governo desse um terreno pra gente, né? Morar, né? Mas... Os trilhos dos trens são os 15 metros cada lado aqui. Na época nós
sempre conservava os 15 metros, né? Então, por isso nós temos as casas para lá de cima, né? E daí depois começou o pessoal vindo de fora, lá do interior, fazendo uma casinha, foram fazendo outra. Agora tem mais de 40 famílias, né? Mais de 40 famílias só aqui no Estreito. Mas isso foi depois de... Faz aqui uns 10 anos que os pessoal estão aqui no Estreito. Nos primeiros 5 anos que nós morávamos aqui, passaram o trem. Depois que desativaram, né? E era bonito? Ah, claro, né? O cara se acordar de manhã cedo com o barulho do trem, né? Passando, vários vagões, né? 20, 30 vagões todos os dias de manhã cedo passando. Era muito bom, sabe? E fazer, né? Agora fazer o quê? O pessoal também aí, né? Mudou, né? É que nem trem, né? Um monte de casinha em cima da outra. Continua os vagões aqui, né? Só que não é móvel, né? É fixo. Mas tá jóia. Né? Na linha eu vou prosseguir vivendo. Na linha invisto meus dividendos. Amanhã tenho muito negócio pra tocar. É na linha que eu vou prosseguir e me arrumar. Na linha eu vivo meu bem, na linha. Que bamba e corda já tenho a minha. Mas um dia uma luz acendeu e disse tá. Dá pra mim essa chance, não vou desperdiçar. No tempo em que o apito ecoava na estação, de ferro estaca era vida, pedra e peão. E agora sou feliz, tirei licença pra morar. A linha desse trem é minha. Feijão aqui não pode faltar, né? É 1 quilo por vez. É um almoço e uma janta, feijão. Na linha eu vou prosseguir vivendo. Na linha invisto meus dividendos. Amanhã tenho muito negócio pra tocar. É na linha que eu vou prosseguir e me arrumar. Na linha eu vivo meu bem, na linha. Que bamba e corda já tenho a minha. Mas um dia uma luz acendeu e disse tá. Dá pra mim essa chance, não vou desperdiçar. No tempo em que o apito ecoava na estação, de ferro estaca era vida, pedra e peão. E agora sou feliz, tirei licença pra morar. A linha desse trem é minha. Na vida o que passou, passou, não tem que reclamar. Eu vejo sempre um bom futuro, meu particular. O trem passou, passou, acho que não vai mais voltar. Trinquei meu barracão na viga. O trem não vai partir, batuca na estação. Bilhete pra sair, um novo barracão. O trem não vai partir, batuca na estação. Bilhete pra sair, um novo barracão. Na linha eu vou prosseguir vivendo.
Na linha invisto meus dividendos. Amanhã tenho muito negócio pra tocar. É na linha que eu vou prosseguir e me arrumar. Na linha eu vivo meu bem, na linha. E bamba e corda já tenho a minha. Mas um dia uma luz acendeu e disse tá. Dá pra mim essa chance, não vou desperdiçar. No tempo em que o apito ecoava na estação, de ferro estaca era vida, pedra e peão. E agora sou feliz, tirei licença pra morar. A linha desse trem é minha. Na vida o que passou, passou, não tem que reclamar. Eu vejo sempre um bom futuro, meu particular. O trem passou, passou, acho que não vai mais voltar. Trinquei meu barracão na viga. O trem não vai partir, batuca na estação, bilhete pra sair, um novo barracão. O trem não vai partir, batuca na estação, bilhete pra sair, um novo barracão. Nossa, agora essa luz ficou forte, né? Dá para refletir bastante, né? Vou ter que me segurar para não bombardear de perguntas. Mas, então, voltando aqui, né, agora oficialmente, eu quero chamar, então, para compor a mesa. Primeiro, rapidamente, quero me apresentar, que eu não me apresentei. Sou vereadora Rose Frigeri, estou no 2º mandato, né, recém começou esse ano. Também sou professora, no momento estou de licença, mas fui professora da UX, também sou formada em Direito e História. Então, isso aqui tudo, né, esse debate aqui tem tudo a ver também com o que eu penso. Depois nós vamos pedir para Clarice ou alguém buscar também o material dos próximos 2 documentários para deixar para vocês aqui, tá? Então, queria chamar a coordenadora do curso de História da UX, professora doutora Eliana Correia Cardoso, para sentar aqui. Vai conversar um pouco com a gente sobre esse conteúdo, né? Pode ser aqui também. O diretor, então, Tu és diretor da Spaghetti também, né? Da Spaghetti, o Lissandro Stariveri. E o produtor
dos documentários, então, o Juliano Flores. Bom, já agradeci, né, a presença de todo mundo que está aqui. Vamos direto, então, para os debates. Nós podemos fazer, talvez, quando eu chamar, né, fazer algumas perguntas, vocês falam também um pouquinho da história, né, de cada um também. Então, eu vou primeiramente, acho que pedir aqui para os meninos, vou te pedir licença para começar, sobre como é que foi, assim, né? Acho que vocês têm muita coisa a falar, dar boa noite e tal, mas como é que foi fazer esse documentário, a época, a contextualização, né? Eu ouso a dizer que talvez tenha gente aqui que não saiba, ou que não tinha tanto conhecimento, por exemplo, que teve trem, que teve trilhos, né, que foram acimentados, enfim, na nossa cidade, que teve toda essa comunidade indígena, aliás, que ainda tem uma comunidade indígena aqui em Caxias. Então, assim, do ponto de vista do documentário, queria que vocês falassem um pouquinho com isso. Talvez tenha também algum estudante de audiovisual aqui, mas, enfim, desde a captação de recursos, a produção, enfim, falasse um pouquinho sobre isso aí. Não sei quem começa. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Aqui, ó, acho que agora ligou. Acho que tá, ligou, né? Tá melhor. Bom, vou repetir então, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, te agradeceu. Produzir um filme, de fato, ele requer muita coisa, né? É um processo longo, parte de uma ideia, parte de um argumento. Normalmente a gente tem, enfim, um trabalho todo de pesquisa e trabalho antes de iniciar as gravações, depois grava, finaliza, né, até o processo, enfim, de chegar aqui e poder exibir. Vou falar um pouquinho brevemente sobre o documentário dos trens, dos trilhos, né? Depois o Juliano fala sobre o Campo dos Bugres, só para falar, eu sou diretor, nós trabalhamos juntos durante muito tempo. O Juliano foi um dos fundadores da Spaghetti Filmes também. E nesses filmes, então, eu dirigi o dos trens e o Juliano dirigiu o Campo dos Bugres, né? Mas sempre, enfim, fazia parte da nossa equipe, do nosso trabalho. Aliás, continua sendo até hoje, né? Trabalhar com documentários e enfim, registrar algumas histórias. Falando brevemente dos trens, né? O que motivou? Na verdade, nós tínhamos um colaborador, que trabalhava com a gente, que morava muito próximo àquela vila onde a gente gravou o maior número de falas, né, de depoimentos. E ele sempre nos falou, não, vocês têm que conhecer aquele lugar. E quando eu fui com ele, de fato, conhecer uma vez, eu né, me encantei com o lugar, me encantei principalmente com a história, porque a gente, quando faz documentário, a gente se encanta com histórias de pessoas, né? Então, e aí a gente começou a olhar e perceber que os trilhos do trem, na verdade, a chegada no trem em Caxias do Sul foi um momento de extrema importância para o desenvolvimento da cidade, né? Coincidiu com o momento em que Caxias passa a ser denominada cidade-município, né? Ou seja, teve um movimento na época, né, digamos, político, empresarial, muito forte para que o trem chegasse aqui. Era o fim da linha. Caxias do Sul era o fim da linha, ou seja, né, houve um trabalho intenso político e econômico para que o trem chegasse até aqui para desenvolver esse município. E aí a gente chega, né, eu me dei conta, quando eu fui visitar essa comunidade, eu me dei conta que importância naquele momento, a gente está falando de um filme que foi gravado há 20 anos atrás, que importância Caxias do Sul, que dependeu do trem para chegar onde chegou, estava dando para os trilhos e para as, né, e para as estações de trem. Enfim, isso me motivou, né, a buscar um pouco dessa história, resgatar um pouco dessa história dos trilhos, mas fazer também um documentário bastante cru, né, que a gente vê ali, ele não tem a narrativa do documentário são os próprios trilhos, né? Vocês puderam perceber, a gente sai da estação de Caxias e vai até e acaba o filme na estação de Forqueta, que é onde tem a divisa, onde passa a ser Farroupilha, né? Então a gente quis de fato fazer esse trajeto
dos trilhos em Caxias do Sul saindo, né, da cidade, encontrando tudo que a gente encontrou e vocês viram, né? E foi numa época que a Secretaria da Cultura não estava ali onde tem, né, a estação de trem, onde está hoje, né? A estação estava abandonada, não tinha a Praça das Feiras como tem hoje, né? Não tinham várias coisas que a gente vê mudar ao longo desses 20 anos. Então, isso também é uma coisa importante da gente compreender o audiovisual como registro histórico, né? Da gente ter um trabalho que foi feito há 20 anos atrás. Eu, particularmente, não vi a cidade mudar. A gente não tem muito consciência do quanto a cidade muda, né? Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Em 20 anos, a cidade mudou demais, né? Então, acho bastante importante também observar o documentário como ferramenta de registro. Mas agora eu vou deixar o Juliano falar também um pouco sobre o outro filme, que é o Campo dos Bugres. Aqui tá ali. Bem, boa noite. Inicialmente gostaria de agradecer mais uma vez esse importante convite de a gente poder apresentar e compartilhar, né, com a comunidade esses produtos audiovisuais que são produtos locais, né, de produção local, que traz à tona justamente a nossa história. E eu compartilho também desse mesmo sentimento, como passou rápido, né? O Campo dos Bugres lá em 2005, né? 2006, 2007, também foi muito... A gente trabalhou nessa parte de produção. E esse filme, ele, na verdade, a origem dele foi o prefácio do livro do primeiro tomo da história de Caxias do Sul, do João Espadaria Adame. No prefácio, ele trazia essa história que a gente contou, né, fiel, inclusive na mesma linguagem, né, a gente fazendo análise, que esse historiador de Montenegro, chamado Campos Neto, e o João Espadaria Adame fez a introdução do seu livro sobre a história de Caxias do Sul, ele relata esse caminho da descoberta do Campo dos Bugres. Então, esse personagem, o Antônio Machado de Souza, que residia em Montenegro, e cria, então, esse novo caminho. E nós, na época, nos deslocamos até a Montenegro, fomos lá no Arquivo Histórico de Montenegro, conseguimos ter acesso ao original desse livro, escrito em 1924. Foi escrito esse livro, narrando essa história, né? Que acontece lá em 1864, antes da chegada dos imigrantes italianos. Então era uma história fantástica que estava, né, já fazia parte da nossa história, mas que era pouco acessada. Então, com o advento do Financiarte, isso foi sempre importante, né? O Poder Público de Caxias do Sul financiou, né, a realização desse documentário. E aí nós conseguimos, então, viabilizar ele com toda a originalidade. Isso é uma característica, né, da Spaghetti, de trabalhar com também os profissionais locais aqui, a trilha original do maestro fantástica, do Gilberto Salvani, maestro Bebeto, que inclusive também é a trilha dos Trilhos do Trem e uma série de outras produções, né? As pessoas, houve toda uma preocupação de retratar de uma forma original aquilo. Então, o set de gravações foi lá em Fazenda Palmeira dos Ilhéus, né? Na divisa com São Marcos. Histórica, exatamente, o local. Eu até me chamou a atenção, a época foi em março de 1864 e nós gravamos também em março. Então, a floração dos campos de cima da serra. E aquele local, a redescoberta, né, do subterrâneo da nossa cidade, de afluentes, a questão do divisor de águas. Então, o que era para ser apenas o relato e voltar, né, a relatar aquela descoberta do caminho, à medida que nós fomos também fazendo o documentário, nós contatamos com o padre Eugênio Schmidt, que é do Instituto Anchietano, que esteve aqui na nossa região nos anos 60, fazendo pesquisas arqueológicas e que resultou um trabalho fantástico de toda essa... que hoje está lá na Unicinos, né, de trazer essa parte da pré-história de Caxias do Sul, né, com
as casas, né, dos primeiros habitantes daqui. Chegamos também ao Rafael Cortelletti, que depois recém tinha revisitado esses sítios arqueológicos lá no ano 2000, e revisitando as pesquisas que então o professor La Sálvia e o próprio padre Eugênio Schmidt fizeram lá nos anos 60, cuja a pesquisa foi financiada pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, e a pasta a qual estava coordenando isso era então o professor Mário Gardelin, que também tivemos a oportunidade, né, de entrevistar nesses depoimentos, né, do Campo dos Bugres, e que agregou muito, né, a informação. Então foi uma colagem muito interessante. E que a gente, quando o filme era de 15 minutos, relatando só essa trajetória, né, do Antônio Machado de Souza. E nós, como gravamos os depoimentos, resolvemos preservar esses depoimentos no DVD e colocando um extra aumentando então esses depoimentos, também do professor Luiz Antônio Alves, aí falando sobre a questão aqui dos tropeiros, né, tudo isso, e mostrando então esta página, né, da história de Caxias do Sul, da pré-história, a parte, né, de tanto da questão, né, dos primeiros habitantes, a questão até da geologia, né, da nossa cidade, tudo isso. Bom, o que eu posso também trazer é que o resultado, porque por ele ser um produto audiovisual financiado pelo poder público, a troca também foi levar até as escolas, né? E o que a gente via e ouvia das pessoas na época, não só dos estudantes, mas toda a repercussão que deu do filme era: poxa, como é que eu nunca tinha ouvido falar dessa história antes, né? Daqui a pouco até pelo foco da história ter a partir da imigração, mas houve toda essa pré-história e que está até hoje, né, na nossa cidade. Então aí foi muito interessante esse resultado. Também aqui eu quero dizer que é a segunda vez que esse filme Campo dos Bugres é exibido aqui na Câmara, porque ele foi... A primeira exibição dele, eu me lembro que quando houve a denominação deste viaduto que está na entrada da nossa cidade, o viaduto Campo dos Bugres, a então vereadora Geni Petef, né, aqui pediu para que nós exibíssemos o filme numa sessão plenária, e eu me lembro de ela ter requisitado este filme que acabamos de exibir aqui para que permanecesse nos anais da lei que denominava o viaduto Campo dos Bugres. Então, para mim é muito emocionante estar aqui, juntamente com o Lissandro, e mais uma vez, né, a gente revisitando a nossa história. E todas aquelas pessoas que também ali fizeram parte do filme, porque ali nós tivemos atores, né, caxienses, o pessoal em loco, né, que quando ele descobre, e um detalhe importante, é que ele fala sobre os irmãos Brochir, que eram duas pessoas que eram o último contato de civilização antes de chegar nos Bugres, porque aqui nas escarpas, né, vamos dizer assim, não eram montanhas como estavam ali, mas nas escarpas da serra eram impenetráveis, ou seja, pelo próprio relevo. E os únicos que tinham contato eram aqueles irmãos franceses, e que a gente hoje deram origem à cidade de Brochir. Levam o nome desses irmãos, ali perto de Montenegro. E eles pediram, então, para o Antônio Machado de Souza, isso está retratado no livro, no filme, no livro também, para que, se eles realmente conseguissem cruzar por este caminho, trouxessem como prova um queijo serrano, né? E eles chegam, então, ao Campo dos Bugres, mas vão adiante, chegam à Criúva, né? Quase a Criúva ali, já nos campos, e conseguem esse queijo serrano. Então veja que também são elementos históricos, e que hoje a gente tem a denominação de origem do queijo serrano, o pessoal aqui da nossa, né, habitantes da nossa cidade desse lado leste do Campeiro, e tudo isso foi retratado no filme, mas baseado em uma história que, né, já existia. Então esse é o grande mérito, eu acho, que do Campo dos Bugres, é de trazer à tona esta parte da nossa história.
Obrigada, Juliano e Alessandro. Nós vamos debater de novo um pouquinho depois sobre a produção em si, né? Mas eu queria falar aqui que a professora se manifestasse, porque doutora, né, em história, mas todo mundo que faz um filme, que estuda, tem que saber um pouquinho de história, né? Eu dizia ali para as alunas, história para mim deveria ser matéria obrigatória. Eu fui fazer história para entender o direito, mas a história, tudo está baseado na história, né? Então todo mundo tem que aprender um pouquinho, todas as áreas tem que estudar história, né? Vou puxar para o meu lado um pouco, mas um pouquinho aqui da nossa história. Boa noite, então, a todos e todas. Eu quero também, igualmente, agradecer a vereadora e os colegas aqui na mesa, dizer que é uma oportunidade enorme de estar aqui também com estudantes de história, né, e podermos debater isso. E dizer porque, na verdade, o que a gente vê é uma produção também de fonte histórica, né? Porque, ao mesmo tempo que estamos falando sobre a história da cidade, nós também estamos produzindo história, né? E nós, enquanto historiadores, a gente diz que a produção audiovisual sobre um determinado tempo, ela diz mais sobre o seu próprio tempo, né? Pelo olhar que ela joga sobre o passado, e ela nos traz ali oportunidades de sabermos e de resgatarmos também. O som tá bom? Se tu quiser pegar também na mão. Escutam bem? Mais ou menos ali, estão dizendo. Tá. Pode pegar. Eu acho que sim. Fica melhor assim? Ah, melhora. Tá bom. Tá ótimo. Mas eu dizia, então, que a produção nos dá a oportunidade de conhecer, né, ou de retomar algumas referências sobre a cidade, que são importantíssimas, como o Juliano falava, e de reconstruir, né? Eu acho que essa é uma oportunidade também que o audiovisual nos dá, que nós, muitas vezes, como professores de história, não temos, né, a oportunidade, porque a gente sabe o quanto da produção disso é demorada e demanda, mas ela reconstitui alguns momentos, né, e oportuniza ali aquela oportunidade de ver os mapas, por exemplo, né, e as localizações do Campo dos Bugres, essas regiões, é muito rico para a gente poder retomar, mas ela demonstra também os olhares do nosso tempo sobre aquele passado, né? Qual o interesse sobre esse período? E acho bem interessante que você diz uma cidade que normalmente, né, se inaugura tanto a partir da historiografia italiana, né, desse passado do migrante. O que tínhamos antes aqui, né? E quem é que faz essa abertura de caminhos também? Por que se vem para cá? Como que vem para cá? Então, eu acho que é uma história que muitas vezes é silenciada, que é preciso ser lembrada, contada, e que também há outros pontos de silenciamento que nós precisamos ouvir, né, e trazer de volta. E aí, nesse sentido, acho que se liga também com os trilhos do trem, de pensarmos, né, como foi colocado aqui, que é algo que foi tão importante para a cidade, né, que a cidade lutou para ter, inclusive para se transformar cidade, a própria presença do trem foi importantíssima, e depois quanto isso vai sendo abandonado ao longo do tempo, numa cidade também que se beneficiou muito da opção do país pelas rodovias, né, e não pelas ferrovias. Então, que isso vai, a partir do momento que a linha do trem ela fez o seu trabalho, né, ela proporcionou muito o desenvolvimento da cidade, e ela acaba sendo substituída e vai caindo um pouco no esquecimento quem é que toma essas margens, né? E aí eu me lembrava um pouco da turma também de História Moderna, que está aqui, com quem eu tenho aula hoje. Nós falávamos sobre a Revolução Industrial nas nossas últimas aulas, né? E o papel do trem, ele é emblemático, né, na Revolução Industrial e na ideia de progresso, que é justamente o que vem trazer aqui também. Mas aí a gente fica pensando no progresso para quem, né? E quem que usufrui desse progresso, até que ponto,
e o que fica para aqueles que estão à margem, né? Como que eles vão se utilizar disso também. Então, acho que dá para fazer várias leituras a partir de todos os 2 filmes, né, que foram apresentados aqui, os 2 documentários, nos abrem campos de possibilidades metodológicas, inclusive que tem os alunos aqui também, para pensarmos a ocupação da região, como que ela se dá e o desenvolvimento dela, né, e a quem que ela privilegia ou não, né? São as coisas que foram me vindo à cabeça, assim. Tem assunto para pensar, porque eu fiquei pensando também, né, por que eles foram para esse argumento, como que eles chegaram a isso, né, as pessoas, porque é muito interessante ver caxienses contando a sua própria história e produzindo história, né, que é o que falávamos antes também, conversávamos ali sobre a riqueza, né, e a potencialidade disso e o quanto cada vez mais Caxias tem, eu diria que clamado pela sua própria história, né, e também procurado saber e produzir e escrever da sua história. Obrigada pela primeira, né, rodada. Depois a gente também vai ouvir se tiver algum questionamento, alguém quiser comentar. Mas essa coisa sempre me incomodou, né? A gente sabe aí que quem escreve a história, né, aqueles velhos chavões, são aqueles vencedores, geralmente os homens, né, os brancos, os ricos. Muitas vezes história de mulheres ficam aqui sempre, aqui em Caxias, não precisa... Há pouco tempo tem se falado daquelas mulheres anônimas ali do Gazola, por exemplo, que a gente já fez debate aqui. Mas também incomoda muito essa coisa, Brasil 500 e tantos anos, né? Como se antes da chegada dos portugueses não existisse Brasil. Ou 135 anos de Caxias, 150 de imigração, como se antes não existisse. Porque eu sou filha, por exemplo, eu soube minha vida inteira que meu avô era alemão, sei da região que veio, os outros 2 italianos, sei da região que veio, e da minha avó que era índia. Só sei disso, né? Que era índia. Que a gente não sabe de onde veio, qual etnia, quantas etnias, né? Quantas comunidades indígenas tinham no Brasil, quais que eram aqui de Caxias. Então, a história, ela esconde, às vezes, muita coisa, ela não mostra tudo. E é esse papel, acho, de todo mundo que está aqui, né? Que quer realmente conhecer a história, porque mesmo sendo da área da produção, vocês poderiam produzir qualquer outra coisa, mas fizeram um documento históricos, né? Então, acho que essa questão, por exemplo, eu falava aqui há uns 2, 3 anos da comunidade indígena que tem lá em Forqueta, casualmente também, né? E ninguém sabia, desde 2021, que eles estavam jogados lá, naquela comunidade, os indígenas de lá. Daqui de Caxias, claro que hoje é diferente, mas é uma coisa que eles não estão integrados. Quando se mostra os trilhos ali, né? Quem que foi naquela periferia ocupar aquele espaço? Aqui, né? Eu sempre morei, um tempo ali eu me mudei, mas mais da metade da minha vida foi nessa região do Rio Branco. Eu me lembro que ali na Rio Branco, ela era mão dupla, tinha os trilhos bem ali onde agora é a Praça do Trem, né? Mas tinha os trilhos. Eu lembro assim, como eu sofri o dia que botaram asfalto. Foi uma polêmica na cidade. A rua que eu moro agora, ela se chama Doutor Protásio Alves. Ela vem ali, aqueles 2 prédios grandes que se chama ali a gente chama das Torres Gêmeas, ali atrás da Receita, perto do shopping mesmo. É uma quadra o nome da rua, porque até então era fechado ali pelos trilhos ali, que é onde mostrou também no documentário toda aquela parte do lado do quartel ali que passava os trilhos, né? Então, a cidade inteira era... em vários lugares tinha os trilhos, mas na periferia, quem foi ocupar, quando os trilhos foram abandonados, pelo abandono do poder público, né? Foi as pessoas que não tinham onde morar. Então, isso também é interessante. Há uns 2 anos, acho que eu tive a oportunidade em Brasília, conversar lá no IFAM, que tem toda uma proposta de fazer aquela estação férrea ali do Risso, ali, um patrimônio
restaurar, tombar aquele patrimônio para que seja resgatado. Claro que isso significa mexer na vida das pessoas que estão lá, algumas, né? Mas é uma luta que a gente precisa ter para resgatar a história da cidade. A história não é... os prédios, eles não são só prédios do ponto de vista de morar ou da especulação imobiliária, como muitos querem ter. Os prédios são históricos e a gente precisa preservar isso, né? Mas deixa eu perguntar assim, hoje era para vir uma turma de audiovisual, acho que não pôde, mas tem a Rafaela aqui, que faz jornalismo, trabalha com comunicação aqui. Hoje deve ser um pouquinho menos difícil fazer um documentário desses. E também, vocês disseram da lei, né? Hoje nós temos muita lei, muitas leis de apoio à cultura. Ontem mesmo nós tivemos um debate sobre Aldir Blanc aqui. Vem 3 milhões do governo federal para Caxias. Mas não é assim, né? Eu vou ganhar esse dinheiro, eu vou fazer meu livro, eu vou fazer meu filme, eu vou produzir, eu vou receber disso e deu, né? Essas leis de incentivo têm que ter contrapartida. Também gostaria que vocês falassem, né, um pouquinho sobre isso, porque é importante também que quem esteja aqui tenha isso claro. Eu, aqui na Câmara de Vereadores, com vários colegas, já ouvi muitas vezes, o artista vai lá para fazer uma dança ou qualquer coisa, para cantar e ganha o dinheiro e o dinheiro devia ser investido em saúde e tal. Então, isso aí também precisa ser um pouquinho desmistificado, né? Bom, eu vou falar que essa bastante a minha área também. Acho até importante falar que eu também sou professor da Universidade de Caxias do Sul, dentro dos cursos de produção audiovisual, artes visuais, e faço parte do programa de pós-graduação em História, tá? Então, serei colega de vocês em algum momento. E eu acho que é interessante a gente, compreender, a gente estava falando logo antes de iniciar aqui a sessão, que a gente tem muito mais possibilidades, sim, de produção de conteúdos culturais, digamos assim, com teor histórico, né? Qualquer ato, acho que qualquer produção, ela se torna um produto que vai registrar alguma coisa, né? A arte é para isso também, né? A cultura, a arte é para isso também. E que eu acho que o grande momento que a gente está vivendo é justamente esse, né? Aproximar a academia digamos, esse novo mercado de produção, né? E as leis de incentivo à cultura, eu acho que elas têm um papel fundamental para que isso ocorra de maneira cada vez mais frequente, né? Nós temos, nesse momento, o Financiarte aberto em Caxias do Sul, o edital do Financiarte, né? Que prevê, inclusive, né, produções de várias áreas dentro da arte e da cultura. Nós também estamos para abrir, né, o PNAB, né, que é hoje. É hoje que abre. Até dia 31 de outubro, agosto. Está abrindo mais um edital, né? E isso tudo, quando a gente faz um projeto, é extremamente importante a parte acadêmica, a parte da pesquisa, né? Dificilmente alguém faz um projeto, seja de qual setor da arte for, né? Ele precisa de uma conceituação, né? E aí que entra muito esse diálogo que a gente tem que ter com conhecimento prévio, né? Pré-estabelecido por outros pensadores antes da gente, né? O Juliano está falando de como a gente chegou no Campo dos Bugres, né? Buscando relatos do passado e que hoje, enfim, a gente tem outras fontes, né? Mais antigas, mais recentes. A gente tem, né, que a gente está muito em voga hoje, né? A arte atual, né? Do hoje, do cotidiano, do quanto a história se mistura com a sociologia, com a antropologia, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar hoje em dia, né? E dentro dos cursos de audiovisual, a gente também dialoga muito sobre isso, né? Sobre como é importante a gente criar projetos com consistência. E aí, há uns anos atrás, eu acho que a gente fez um pouco parte disso, né, Juliano? Estamos falando de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, o Brasil desperta para essa possibilidade,
política de incentivar uma produção que o Estado não consegue desenvolver por si só, né? Talvez para democratizar um conhecimento que muitas vezes nasce dentro da academia, mas não chega para o público em geral, né? Então as leis, elas nasceram para isso, digamos, já existia, claro, lá nos anos 80, nos anos 90, mas ela vem com muita força a partir dos anos 2000, né? Em Caxias, acho que foi 2003 que surge o Fundo Pro Cultura na época, logo em seguida a Lei de Incentivo à Cultura. Isso vem de uma corrente nacional, estadual. Hoje a gente tem, né, dezenas de possibilidades de financiar produções não só audiovisuais, mas de livros, de eventos, etc., e que dão vazão a esses conhecimentos, ou pelo menos a esses registros, né? E de novo, né, a história, a gente vinha, né, pelo menos de uma época que, quando a gente falava em história, a gente falava do passado, né? E cada vez mais a gente está pensando a história presente, a história do presente. Claro que com talvez buscas de referências do passado e trabalhos do passado, mas de mostrar o que está acontecendo hoje, né, como forma, enfim, de talvez virar também uma fonte futura. Mas eu acho que sim, a gente tem uma possibilidade muito maior de produzir hoje, tanto documentários quanto livros, quanto outras manifestações, e que venham a suprir, enfim, essa necessidade que a gente tem de registrar o nosso passado e o nosso presente acima de tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive nessa produção audiovisual, né, e especificamente com projetos, né, que foi, na época, o primeiro, acho que foi o Velhos Heróis, que foi o Fundo Pro Cultura, foi logo uma primeira produção aprovada. Depois nós tivemos os projetos do Trilhos do Trem, Santo Antônio. O Campo dos Bugres, eu acho que já passou a ser Financiarte, mas era o mesmo modelo, só mudou o nome, né? Depois eu tive o Noir, que foi a história do rádio e da televisão em Caxias do Sul. Ele foi de 2012 daí. Mas assim, pela minha experiência, né, como produtor e utilizando esses recursos públicos, primeiro, os critérios, né, foram sempre rigorosos, e eu acho que isso que o Lisandro colocou faz parte de toda essa questão de pesquisa, o argumento e aquele valor que na época já era, né, um valor assim limitado, e aí eu digo, a gente tinha que fazer, né, não se furtava de utilizar os melhores recursos, né, para a época, né, dentro das possibilidades, para que tivesse um bom resultado, mas principalmente isso era ampliado pelos técnicos, na parte de pesquisa de figurino, na parte de produção, era amplificado. Então, né, a própria criação da trilha sonora original, no caso do maestro Bebeto Salvani, a parte de pesquisa fundamental. Eu me lembro que num dos documentários no ar, por exemplo, o pesquisador que recebeu fazia parte, né, do projeto, tudo elaborado criteriosamente, aprovado pela prefeitura, e que então era uma contribuição, né, porque aquele recurso, aquele pesquisador era o então bolsista do Arquivo Histórico, que é hoje o diretor lá o Anthony Belchtessari, né, que é o diretor do Instituto, como chama? Memória Histórica da Universidade de Caxias do Sul. Então, o Anthony era bolsista e fez toda uma pesquisa histórica para um filme documentário. Então, já começava aí o contato. Então, esses investimentos, né, falo no caso do Fundo Pro Cultura, mas que tem outros, né, leis de incentivo, a própria agora lei Aldir Blanc, né, ele acaba, assim como nas outras áreas, estamos falando aqui, o tema é audiovisual, mas na área de literatura, que fomenta essa pesquisa e essa produção cultural que muito enriquece, né, aquela comunidade. Então, se a gente olhar para trás, poxa, 20 anos, né, já desses primeiros documentários, quanta coisa que foi feita, né, e que não só para aquele momento, mas como até hoje passa a ser fonte de pesquisa, né, fonte de referência, né, como é o caso desses filmes que a gente viu agora, e até para a gente debater
né, e trazer à tona isso. Então, eu acho que assim é muito importante esse investimento e o retorno ele é muito claro isso, né, para a própria comunidade. Eu queria reforçar, né, essa ideia do retorno, né, do quanto essa produção acaba sendo uma produção sobre história e histórica, né, e abrindo caminhos para que isso, de fato, enriqueça a comunidade, né, a sua identidade, e que ela perceba cada vez mais a potencialidade de outros trabalhos também, né? Quando você diz, né, o Anthony como bolsista, né, hoje diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural e MHC da UX, que inclusive guarda muito, né, dessas fontes, desses acervos, que tem aí uma riqueza a ser contada, né? Que tanto os cursos de audiovisual quanto não só os trabalhos acadêmicos, né? Então, sair desse espaço e poder ganhar cada vez mais o público e o conhecimento das pessoas em geral, né? A gente falava sobre hoje a história pública, a história do tempo presente, né? O que se discute, o que traz, né, as pessoas cada vez mais o interesse sobre a sua própria história, saber sobre si mesmo, né? Conhecer, se identificar e com isso também preservar. Né? E eu vejo que essa demanda, inclusive, ela cresce e ela faz com que a gente se profissionalize cada vez mais, né? Então, nós da academia também podemos contribuir com os trabalhos, né? E fazemos com que vocês também contribuam com o nosso, que tem enriquecido bastante. Então, eu dizia, o curso de licenciatura, né? Inclusive que a Rose também fez, participou, contribuiu tanto como aluna quanto como professora, né? Fazendo 65 anos esse ano e proporcionando a abertura de um curso de bacharelado que tem justamente esse foco maior sobre a pesquisa, né? E as outras produções e os outros caminhos que a história pode ter além do ensino, da licenciatura, né? Mas os outros espaços que se abrem com a produção da história, não só da cidade, né, mas também, porque há aqui riquezas de materiais enormes a serem feitos, né, e produções fantásticas também aí, a caminho, com certeza. Bom, obrigada então, mas vamos ver se alguém... A gente não quer estender muito, sabe que tá frio, né, e tudo, porque... Daria, né, para estender bastante. Mas se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, eu só peço daí tu vem aqui na frente, ou pega o microfone ali, ou aqui também na tribuna, para poder ficar também mais visível na televisão e nas redes. Como é que fica melhor aqui na tribuna? Ela vira ou tanto faz? Pode ser aqui? Seria melhor se tu pudesse vir aqui, por favor. Mas quem quiser depois também fazer uma pergunta por aí, não tem problema. Vai lá. Pergunta para quem está na mesa. Minha pergunta é um pouco mais prática para a galera da produção. Quantos cortes, mais ou menos, tem esses filmes? E pensando na questão de que é um documento também, como é que vocês escolhem qual parte, não qual parte necessariamente, mas o que cortar e o que incluir? Porque eu imagino que vocês tenham muito mais gravações do que a gente viu, principalmente com os historiadores. E daí era isso. Mais alguém? Que daí a gente junta? A gente junta as perguntas e vai falando, né? Ou qualquer comentário. Vem. Demora um pouquinho para chegar aqui. Eu convidei para vocês sentarem aqui na frente. Pode dizer o nome também. Eu esqueci de pedir para ela dizer o nome. Eu sou o Rodrigo, né, professor do curso de História e da pós-graduação em História da UX. E é interessante alguns aspectos, porque essa questão ali que envolve essas áreas, né, abrangidas pela ferrovia, a antiga rede ferroviária
federal, que depois vai ser desestatizada, né, vai ser privatizada, é uma série de questões já há muito tempo e que várias cidades da região e do Rio Grande do Sul, especialmente, enfrentam isso, né? Essas ocupações e subhabitações é um problema de política pública em nível municipal, estadual e nível nacional também. E é interessante porque uma das primeiras pessoas que deu depoimento, aquela primeira senhora, se tu olhar para o fenótipo dela, lembra exatamente aqueles primeiros habitantes aqui da região. Ela tem o fenótipo indígena também. Então, é como se houvesse, mesmo que voluntariamente, uma ligação entre os dois documentários. E a história também dessa questão do desenvolvimento aqui da região passa muito pela ferrovia, né? Inclusive o lado mais exaltado e as brigas políticas que aconteceram, inclusive a vinda da ferrovia para cá foi para animar e, melhor dizendo, contentar os ânimos das autoridades daqui. E, inclusive, uma curiosidade que também, né, na história de Caxias, às vezes se fala pouco, é a figura que foi um dos inspiradores, né, do primeiro filme, tanto o João Espadari Adame como o Campos Neto. José Cândido de Campos Neto. Filho José Cândido de Campos Júnior. Foi intendente aqui de Caxias do Sul, né, numa fase bem polêmica de Caxias, né, briga com católicos e maçons, enfim, republicanos, que é a parte mais divertida da história, que são as brigas. Mas que pouca gente sabe, mas ele era negro. Né? Então, Caxias do Sul, além da questão indígena, teve não o primeiro, mas teve um intendente negro. E que justamente vai ser intendente nessa época em que acontece o início das obras da ferrovia, que já eram prometidas desde a época de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, e vai ser concluído no governo Carlos Barbosa Gonçalves. E justamente por passar ali pela região, né, então distrito de Garibaldi, vai, né, o intendente, o Júlio de Oliveira, se não me engano, agora me fugiu o nome dele, mas eu sei que era Júlio, vai dar o nome para aquele distrito de Carlos Barbosa. E hoje é a cidade de Carlos Barbosa, né? Então, essa história pode, e é importante essas obras, fazerem com que essa história possa chegar até mais pessoas. É algo que a gente discute muito, a história pública. E para que gere momentos como esses também, não apenas para a comunidade acadêmica, mas para um grupo cada vez mais amplo. Vou parar por aqui, porque senão a gente vai longe. Mas é mais no sentido de contribuir nesse sentido e mostrar que essas obras, e como é bom ao longo do tempo, 20 anos depois, a gente poder revisitar e ver aspectos que mudaram, mas também continuidades, né, que existem dentro dessas, que essas produções mostram. Era isso. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu vou inverter a resposta. Vou começar só fazendo um comentário aqui sobre a fala do professor Rodrigo, mas dizer uma coisa que me vem à mente assim quando eu revejo, né, o documentário dos trens, é quanto o ser humano, né, como nós somos ingratos, né. Eu fiz essa relação quando estava revendo também o Campo dos Bugres hoje, como nós somos ingratos em relação aos mananciais de água que nós tínhamos no centro da cidade de Caxias do Sul e que foi a água que colocou as pessoas, né, os primeiros habitantes a viverem posteriormente reconhecido como Campo dos Bugres, né? Foi a água que trouxe as pessoas para cá. Foi a água que permitiu que a gente desenvolvesse aquela região, a cidade. Como a gente é ingrato, né? A gente não enxerga mais as águas que fizeram com que a gente surgisse, né? E depois o trem, a mesma história que a gente já comentou agora, né? Como somos ingratos, né? Então, quando serve, maravilha, as pessoas estão lá, né, enfim, valorizando e tal. Quando não serve mais, deixa lá, abandona, esquece, né, constrói em cima e deixa assim. Aí eu ia né? te perguntar, não serve mais para quem, né? Exato. Porque quem está acabando, não só com a água, mas com a natureza de modo geral. E por quê? E a própria questão do trem, né? Eu comentava aqui,
É a velha história, tu privatiza para sucatear e acabar com isso. Isso a gente viu em outros países, inclusive, com o transporte coletivo, porque o trem hoje na cidade, né, às vezes a gente valoriza o carro, isso e aquilo, mas quanta produção, quanto transporte, quanto mais viável seria se o transporte fosse mais coletivo, né? Então, nós somos ingratos quando ele não nos serve mais, mas quando ele não serve mais para alguns do que para outros, quem, né? Sempre. Bom, eu quero responder a pergunta da menina que eu acabei não falando teu nome. Maria Luísa. Tá. Maria Luísa. Tá bom. Maria Luísa, que bom. Deixa eu ver aqui. Olha só. Falando sobre cortes, né? Como a gente escolhe. Uma das coisas que eu acho importante também falar, e estava no meu radar aqui, é que talvez dentro da academia a gente tenha um rigor científico, né, a ser respeitado. E dentro do audiovisual, quando a gente fala de produção cultural, produção artística, a gente não tem essa necessidade de um rigor tão concreto assim, né? Como é que a gente determina os cortes, tá? Em primeiro lugar, a gente sempre tem que ver, quando a gente falando especificamente de um filme, a gente tem que sempre pensar qual é o objetivo daquele trabalho, o que a gente quer com aquele trabalho. Essa pergunta é o que vai guiar o nosso trabalho do começo ao fim. O que a gente quer, né? O que a gente quer contar. Em segundo lugar, para quem a gente quer contar. Então, assim, isso também vai determinar um pouco do corte que a gente vai escolher. E, em terceiro lugar, é onde a gente vai, né, onde a gente vai exibir esse trabalho. Isso vai acabar determinando algumas decisões que vão importar para o corte final, para o recorte que a gente vai dar para a história, né? Isso quer dizer o quê? Dependendo do lugar que eu vou exibir, ou dependendo para quem ou para onde eu vou fazer, qual o meu objetivo, eu vou ter uma duração. Pode ser 2 horas, pode ser um filme para cinema, pode ser um curta-metragem de 15 minutos, de 20 minutos. Né? Isso vai determinar já alguns cortes, porque eu não vou pautar minha produção. A gente nunca pauta uma produção audiovisual, pelo contrário. Normalmente, como é uma pesquisa acadêmica, a gente vai pesquisar muitas vezes sem limite. Né? A gente vai esgotando as fontes, ou vai pelo menos elegendo ou indo atrás das principais fontes de forma quase que inesgotável. No audiovisual não, a gente vai pautar as nossas decisões visualizando o produto final. Então, se eu tenho um documentário de 15 minutos para fazer, eu sei que eu não vou dedicar 200 horas de gravação de depoimentos. Eu vou ter um limite, eu vou ter que trabalhar de forma coerente. E aí é que entra a questão que eu falo de que nós não temos um rigor tão acentuado quanto dentro da academia, né? Um rigor científico. E aí a gente vai abrir mão de algumas coisas e vai aí usar aí estratégias do audiovisual para escolher os cortes também que a gente vai querer fazer, né? Mas uma fala importante foi de que cada vez que a gente vai contar essa história, a gente vai contar de uma maneira diferente. Se eu fosse fazer hoje o documentário dos trens, seria diferente, não porque a cidade mudou, mas pelo meu olhar em relação à história, né, baseado em coisas que a gente vai aprendendo e apreendendo durante no decorrer, enfim, da nossa vida, né? Acho que o Juliano também, né? Se a gente fosse fazer hoje de novo o documentário do Campos Bugres, teria um corte diferente. Rasgar e fazer de novo. Bem diferente, né? Eu até falando, Maria Luísa, especificamente sobre o Campo dos Bugres, né? Que foi exatamente isso que o Lissandro colocou. Nós tínhamos um time, que era um curta-metragem, ou seja, o curta-metragem ele é até 15 minutos, e nós tínhamos aquele, né, de estar preso àquela história do Campos Neto, né, falando da descoberta do Campo dos Bugres. Só que aí começou a vir à tona os historiadores. Então o depoimento dos historiadores foi fonte primária de muito mais amplo do que só o caminho. Então a gente colocou, né, aquilo que desse o sentido, porque dava validade, mas que ficava dentro daqueles 15 minutos, né? E muito rico.
olha, uma visita ao Instituto Anchietano, e aí começou, né, o testemunho. Eu não sei se o padre Eugênio ainda vive, eu acho que sim, né? Ele está em São Leopoldo, Schmidt, Sim, o testemunho, vive, né? Sim, o testemunho daquela pessoa que veio nos anos 60 pesquisar Caxias do Sul, toda essa parte arqueológica. E ele contando como era aquilo. Poxa, nós temos que colocar no filme, né? Mas vamos colocar aquilo. Então, qual foi a solução? Nós colocamos no filme, nesses 15 minutos, para dar a sequência e dar aquele contexto, né? Porque era muito riquíssimo. Mas tinha uma série de outras coisas que a gente gostaria de preservar. Como, por exemplo, a história da estrada, que antes dos italianos chegarem, então o governo do estado abre a estrada Buarque de Macedo a Júlio de Castilhos. Então, onde tiver a aldeia, toca por cima para acabar, recolhem todos eles. Ele contando isso tudo. Mas eu não podia botar no Campo dos Bugres. Então, a gente resolveu colocar... Exatamente. Dava outro filme. Então, para preservar aquilo, como a gente tinha o recurso de... Bom, tem o filme e o recurso era a mídia, então, que era a novidade. E aí a gente fala o DVD, que estávamos começando, né? Então, entregava para as escolas o DVD, que tinha o filme de 15 minutos e tinha um extra com 45 minutos só de depoimentos, né? E aí, nesse extra... Como é que tu vai fazer 45 minutos de depoimentos? E aí, respondendo a tua pergunta. Bom, vamos pegar linearmente pelo time, pelo tempo, né? Pela linha do tempo. Então, começa com o padre Eugênio falando 500 anos depois de Cristo, era daí que tinha a ocupação na serra. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa com carbono 14 que mostra lá o tempo. Então, 500 anos depois de Cristo, aqui já existia habitação em cima. E aí começa a conectar tudo. Águas, né? A questão do divisor de águas. Porque aí vem teorias. Não existia Campo dos Bugres. Pô, mas era um divisor de águas, né? Era um negócio... Já tinha então toda essa... E aí vai indo. Então, professor Mário Gardelin falando, né, da ocupação, a questão dos índios, então, que eles vinham aqui. Tem depoimento do professor Mário de que os pessoal lá de Nonoai, né, toda essa contextualização está no depoimento. Foram recolhidos lá para Cacique Doble, Nonoai, e o professor Mário Gardelin falando, o pessoal vinha aqui lá nos anos 20, logo no início da cidade, aqui era a nossa terra, se vocês forem ali, vai ter uma fonte de água. Olha a riqueza disso, fonte primária, está nesses depoimentos, né? E o próprio Rafael Cortelletti dando detalhes, né, das escavações, de como eram as moradias. E o filme, então, eu vou até a chegada até a descoberta, um pouquinho antes da chegada dos imigrantes italianos. Então, eu finalizo o próprio professor Luiz Antônio Alves falando dessa parte dos tropeiros, e ele finaliza a parte dos depoimentos com uma questão, até mesmo questionando a própria historiografia da cidade. Antônio Machado de Souza, que foi o descobridor do Campo dos Bugres, ele é nome de rua em Caxias, ele tem, a historiografia dele está na historiografia da nossa cidade, então começa, né? Tudo isso está nessa parte dos depoimentos. Então se procurou preservar isso, só que eu não poderia colocar isso nos 15 minutos, mas faz parte, né? E olha que interessante, eu acho que foi o filme é de 2008, né, o Campo dos Bugres. Em 2013, houve uma cavalgada, porque a própria família do Antônio Machado de Souza, lá em Montenegro, e até tem um desvio Machado, que é aqui entre Farroupilha e Carlos Barbosa, eram as terras do Antônio Machado de Souza, né? Veja como tudo isso tá orbitando no nosso presente, né? Mas tem um passado... Então a família ficou sabendo pelo filme, eles botaram inclusive no Facebook e tal, e resolveram fazer uma cavalgada, porque era a época do rodeio do Campo dos Bugres. E aí eles, em função do rodeio do Campo dos Bugres, resolveram fazer uma cavalgada da família do Antônio Machado de Souza de vir a cavalo, percorrer esse caminho e chegar aqui. E eles se encontraram, então, o prefeito, na época, era o Alceu Barbosa Velho, na
eles chegaram ali na Praça da Bandeira, né, onde era o Campo dos Bugres, e eu casualmente naquele período namorava uma menina que tinha parentescos com os irmãos Brochir, e nós conseguimos reunir então a família Brochir, lá dos descendentes dos irmãos Brochir, e naquele mesmo momento, ali em 2013, em março, os descendentes do Antônio Machado de Souza se encontraram com os descendentes dos irmãos Brochir e entregaram aí o queijo, novamente Serrano, conseguimos fazer essa reunião. Então veja só toda essa história, né? Tudo isso graças a essa parte dos depoimentos primários, né? Das fontes. Tudo isso está naquele documento, os depoimentos dos historiadores estão ali. Evidente que a gente também colocou tudo, porque dava 3 horas, mas a gente conseguiu aí fazendo um critério, e isso eu acho que é o grande mérito. Aí vem a questão do diretor, e o Lissandro tem também na parte de edição disso, de fazer essa costura, né? De colocar o que é interessante. É um trabalho muito difícil, porque tem muita coisa boa, né? Então, nos próprios depoimentos a gente teve que cortar para fazer esses 45, né, para dar o sentido, mas ainda mais para chegar nos 15. Então, fazer uma obra uma obra audiovisual, é uma verdadeira obra. Os cortes, ter essa noção, né? E trabalhar com a parte histórica, produtos como esse, eu acho que é muito, muito, assim, dá muito prazer, né? A gente vê isso e fazer com que essas obras se tornem, então, fonte de informação e fonte de história. Obrigada. Tem mais 2 pessoas inscritas, né? Então, eu peço para falar e depois eu já passo para a prof. Eliane. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Rose, né, por esse momento maravilhoso, e agradecer vocês dois, que realmente foi uma aula, né, muito rica. A gente aprende, eu acho que, e nós que fizemos histórias, a gente entende que não é só na sala de aula que a gente aprende história, né, é uma coisa muito ampla, né. E essa questão ali do primeiro filme, né, a gente vê as águas, né, que foi maravilhoso, e também a gente tem uma polêmica aqui em Caxias do Sul, se tem ou não tem o tal cemitério indígena, né, na Praça da Bandeira. Então, eu fiquei pensando, será que realmente um dia descobriremos isso, né? E em relação ao segundo filme, eu só queria contextualizar, porque eu tenho uma memória muito afetiva com trilhos de trem, porque o meu avô foi motorista ferroviário lá em Santo Ângelo. Então, eu acho que realmente é um patrimônio histórico nacional que nós precisamos preservar. E, infelizmente, uma coisa que eu fico muito triste com o poder público, que não valoriza isso. A gente sabe que ali hoje, na estação férrea, aqui em Caxias do Sul, no centro, agora é a Secretaria de Cultura, mas a gente sabe que ali está passando por uma reforma. E eu também, além de cursar História, eu faço parte do COMPAC, e a gente vê que não está sendo valorizado, que muitas vezes o próprio COMPAC, como é um órgão que defende o patrimônio histórico, às vezes tu tem que se calar, né? Como a gente fala, as vozes silenciadas, e infelizmente ali os trilhos estão sendo calçados, e já pedimos várias vezes que uma explicação, o município diz que a explicação tem que vir do Estado e federal, mas a gente não tem a resposta que a gente quer. E por que os trilhos realmente não estão preservados? E a gente vê ali também o quão rico foi esse segundo filme também, porque a gente vê aquelas pessoas também fazendo história, né? Como o professor falou também, porque todos nós fizemos histórias todos os dias. E às vezes a gente não percebe, não valoriza. E também ali entra a questão da sociologia, da antropologia, porque realmente se preservarem aquela parte lá do riso, enfim, o que faremos, né, com aquelas famílias, com aquelas casas. Então, eu acho que o poder público precisa dar uma visão melhor para o patrimônio histórico, porque a comunidade não sabe, muitas vezes, o que é um patrimônio histórico, qual a função do tombamento. Então, né, queria agradecer meus professores também, que eu estou muito feliz de estar aqui, e realmente foi uma noite muito proveitosa. Muito obrigada. Obrigada. Quem mais queria falar?
Meu nome é José Olé. E sou um apaixonado por isso. Sinto até um pouco constrangido de estar falando aqui frente a vocês. Eu não tenho. Mas por essa... Sempre entendi, desde a minha juventude, que nós precisamos conhecer a história para, baseado no que aconteceu, nós conseguirmos analisar o presente e enxergar o futuro. A história, para mim, é a base de tudo. Principalmente, nesse documentário dos Trilhos, principalmente para contextualizar a história no geopolítico econômico. Por que as coisas acontecem e o que poderá acontecer dentro desse mesmo processo. Eu fiquei ao mesmo tempo, muito feliz de ver esse documentário dos Trilhos e muito triste. Muito feliz porque eu tive a felicidade, dada a minha avançada idade, de usar a aviação férrea. Eu tive a felicidade de sair da cidade de Bagé, lá do extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, e viajar até São Paulo, pelos trilhos, passando aqui pelo Rio das Antas, tudo isso aí. E era maravilhoso. Carros-leitos confortabilíssimos. E o que eu gostaria que, até sugestão, fosse feito algo mais aprofundado sobre essa questão da aviação férrea em si, porque a aviação férrea, ela nos foi dada de presente pelos ingleses, que é aquele presente grego, né? Eu estou te dando isso aqui porque eu vou explorar isso aqui e tu vai me pagar muito caro. Beleza. E foi uma questão econômico-política. Tá? E, ao mesmo tempo, ela foi destruída pelo mesmo motivo, geoeconômico-político. Tá? Ela não foi esquecida, como muita gente pensa. Ah, passou, né? Esquece. Não. Ela foi destruída intencionalmente, porque havia interesses econômicos de acabar com ela para que se instalasse aqui rodovias, para que aqui se explorasse a indústria automobilística e que aqui se vendesse muito petróleo. Por isso foi destruída. E isso aí me causa muita tristeza, que agora, recente, nós estamos tendo uma discussão com relação ao Porto do Rio Grande, que é considerado o melhor, um dos melhores, se não o melhor porto do Brasil. Tá? E calado, que poucos portos têm, mas que tem um gargalo péssimo. É o escoamento até chegar lá. O Rio Grande não é o porto de maior volume de exportação, apesar de ter a melhor estrutura. Por quê? Porque acabaram com a aviação férrea. Tá? E eu acho que hoje nós teríamos que fazer um trabalho nesse sentido, de defender a recuperação, porque o Brasil tem todas as condições de ter uma rede férrea e hidrovias que jogariam economicamente o país para outro patamar. Então, eu estou aqui mais externando
que eu sou bastante racional, gosto bastante, mas a emoção me toca muito. Botando para fora isso aí, essa emoção dessa alegria e, ao mesmo tempo, dessa tristeza em relação à aviação ferroviária. E sugerindo que pessoas como vocês, que têm essa qualidade, têm esse dom de fazer essa pesquisa, fizessem um trabalho nesse sentido. Recuperar a aviação férrea, dar a ela o valor que ela sempre teve e que deveria continuar. Obrigada, Obrigado. José, é sempre enriquecedor. Professora Eliane, eu acho que tem outras questões, já que não teve a oportunidade de responder. Aí acho que não tem mais questões, né? Então a prof. Eliane termina, depois a gente faz um fechamento. Sim, eu gostaria de dizer assim, da grande oportunidade mesmo que é estar aqui e poder compartilhar, né, com o Juliano e com o Lissandro, porque falávamos antes, quando ela perguntou sobre os cortes, né, nós historiadores pensamos, nós não conseguiríamos fazer a seleção, né, quando ele diz, o Lissandro vai dizer da liberdade poética também que o audiovisual tem, né, ele tem uma liberdade poética que nós acadêmicos não temos mesmo, né, há uma rigidez que torna necessário esse papel de vocês justamente para tornar mais palatável mesmo, né, a linguagem para todos, mas e eu já fico aqui me coçando pelos depoimentos a mais, né, pelos outros 45 minutos e pensando que bom, porque vocês de fato, além de terem nos contado, vocês produziram história oral, né, o que a gente diga aqui, uma fonte oral riquíssima, né, que permanecerá e pode, né, gerar outros produtos a serem estudados, e esse encontro entre a história e o audiovisual, ele acaba produzindo cada vez mais história, e isso é muito interessante de pensar também quais são as formas de recorte, né? Então, quando o Lissandro diz que a gente pensa para quem estamos produzindo, quem vai ver, né, que são todos os elementos que a gente precisa levar em consideração quando assistimos também, né? Para quem ele foi produzido, mas o que tem mais além daquilo que a gente vê, né? E isso é bem interessante de perceber. E nesse sentido que a Eliane traz e o José também falam aqui, né, da importância do que estamos fazendo hoje. E eu agradeço mais uma vez à Escola do Legislativo por oportunizar que a gente traga de novo para esse espaço a discussão sobre a história da cidade e aspectos da história da cidade que normalmente não são contados, né? Ou que foram substituídas, né, José? E a gente entende que aí quais são os interesses ligados a isso. E nós precisamos nos perguntar, enquanto comunidade caxiense, se ainda nos interessa as mesmas coisas. Quais são os nossos interesses hoje e o que né, nos levaria a desenvolver outras formas, a preservar quais passados, né, a contar quais histórias, né, e o que trazer de volta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, isso da mobilidade no país, né, a rede ferroviária federal, o que ela foi, o que ela poderia ser em termos de ligação para um país-continente como o nosso, né, e a substituição disso pela rodovia, isso foi uma escolha, uma decisão de um tempo, de um interesse. E para nós hoje, né? Eu acho que também é o papel da história sempre fazer essas provocações, levantar essas discussões. E por isso, embora sendo estudioso ou não da história, esse interesse acaba trazendo essas possibilidades para nós. E eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estarmos aqui fazendo essa discussão hoje. Obrigada. Vamos fazer, então, a despedida, né? Apenas a... Não, vocês vão ter a oportunidade de fazer a despedida. Apenas a colega que pediu antes sobre a questão, né, do cemitério... Como é o nome? Eliane. Eliane, na pesquisa, né, a gente procurou, assim, na pesquisa primária, naquele livro do Campos Neto, do próprio Gardelin,
o que fala é o seguinte, aí tem que entender a transformação da cidade, né? Ali na Praça da Bandeira, ele estava 4, 5 metros mais baixo. Né? E veja que a Sinimbu, ela era mais alta, né? A própria Rua Garibaldi, a própria Júlio, ali na frente do Hospital Pompeia, ela era mais alta. Na época do prefeito Dante Marcucci, que foi feito o nivelamento, né? Senão nós seríamos como Garibaldi, como Bento, né? Cheio de morros. E aí eu pergunto, imagina se nós hoje tivéssemos que fazer isso, né? Será que conseguiria licença? Né? Claro, são outros tempos, todas essas... Mas especificamente do cemitério, dos relatos que há, inclusive, ali, de que o Carlos von Conserritz, que inclusive é nome de rua em Porto Alegre, ele extrai uma urna funerária e todo esse material está no Museu Nacional no Rio de Janeiro, que infelizmente, né, perdeu o seu acervo, né? E sabe, quando houve aquele incêndio, eu na hora fiz essa associação. E falava-se ali que estava ao sul do Campo dos Bugres. Então, ao sul é onde estaria a vinícola rio-grandense, né? E aí, então, a gente tem que olhar assim para a evolução da cidade. Tá, peraí, então, em 1910, quando chega o trem ele não pode ter, então eles têm que nivelar. Aquilo foi elevado, né? Há uma elevação. Ali se estabeleceu, então, a segunda unidade do Moinho Germani, né? O Moinho Sul Brasileiro. Aí as vinícolas também se instalam ali. Então, o próprio Gardelin falava de que ali pela vinícola, né? Ao sul, da 18 do Forte, né? Para o sul. E fala, inclusive, no livro do João Espadaria Dami, fala de uma lagoa onde os selvícolas, ele denominava, né, os primeiros habitantes, se utilizavam da lagoa, que depois foi utilizada como fonte para as locomotivas do trem. E ela ficava, então, naquele canto, onde tem o leito hoje. Eu acho que está sendo feito um anfiteatro ali. Né? Ele tem uma caída assim. Tinha uma casinha do Mississippi atrás, né? Atrás. Veja por quê? Porque o terreno ele é mais fundo e o próprio, com a chegada da ferrovia, se elevou, né, o nível, e assim como os estabelecimentos em toda aquela região, né? Que a cidade, então, que era aqui do centro, lá o Campo dos Bugres era, né? E aí com a chegada do trem acaba desenvolvendo. Então, provavelmente, né? E o pessoal até tem alguma coisa no Campo dos Bugres, na praça, a denominação, o que era falado ali no Campo dos Bugres pelas pesquisas é que ali existia um rio, né? Falava-se do Lajeado, e isso se estendia até a Rua Moreira César. Falava que o próprio João Espadaria Dami, e aí eu faço aqui um convite a todos a conhecer a obra do João Espadaria Dami, né? E que é fantástica, porque é uma viagem à nossa cidade lá, né? Ao início da nossa cidade. Falava de carreiras de cavalos que os bugres utilizavam, né? De cavalos que já, claro, aí a gente vê o contexto, já existia aqui criúva, né? Já as fazendas, então tinha essa comunicação, né? Então é isso, acho que, né, esse teu mistério é por aí, mas dá uma lida no livro do Campo no livro do João Espadaria Dami, principalmente no início, que ele situa toda esse, então, Campo dos Bugres. Ok. Vou fazer a despedida. Ok. Então eu aproveito mais uma vez, muito obrigado à Câmara de Vereadores, aos professores da UX, ao Sandro está aqui reunido, ao pessoal em casa, de estar trazendo à tona a parte da nossa história, né, através do filme, do documentário Campo dos Bugres, que passa a ser uma peça da nossa história. E ele é, né, assim como ele é parte da história de Caxias do Sul. Ele é já uma grande fonte de pesquisa e que está à disposição de todos. Muito obrigado. Então, para encerrar também, quero só dizer que me emociona muito os depoimentos e perguntas de todos vocês, seu José, né, também, que
falou no fim. A gente sempre, acho que cada trabalho que a gente faz é uma janela, ou mais de uma, né? Várias janelas que se abrem para novos trabalhos. Depois do Campo dos Bugres, eu já trabalhei com modal rodoviário. Eu fiz um documentário encomendado pelo Sindicato dos Vendedores de Combustíveis, onde a gente fez o levantamento um pouco da história dessa mudança, né, de modal de transporte, ou pelo menos a introdução da preferência das rodovias em relação aos outros modais de transporte, e já fazendo um marketing também. O meu próximo documentário, que ficou pronto agora, ele se chama Seival, e ele resgata um pouco do início da navegação no Rio Grande do Sul, que mostra como o Rio Grande do Sul, mostra brevemente como o Rio Grande do Sul ele se formou a partir da navegação. Tá? O filme se chama Seival, e ele tem como ponto de partida o barco Seival, construído pelo Giuseppe Garibaldi para a tomada de Laguna, mas ele aborda várias outras questões contemporâneas. É um filme bastante contemporâneo, e que ele apenas menciona um pouco as questões históricas, né? Mas ele levanta um pouco essa questão também do quanto foram importantes as navegações para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, principalmente. Tá? Então, fica o convite. Tá? O filme se chama Seival, é um filme falando de novo, né, sobre público-alvo, sobre objetivo. Ele é um filme de longa-metragem para cinema, ele tem 74 minutos de duração. Ele agora vai percorrer alguns festivais no Brasil e exterior, mas acredito que lá por setembro, outubro ou novembro a gente esteja fazendo o lançamento dele em Caxias, já aberto ao público. Então já fica o convite. Mais uma vez, muito obrigado, professora Helena, um prazer estar aqui. Vereadora Rose, Juliano e todo mundo que veio aqui nessa noite fria, muito obrigado. Bom, eu vou aproveitar e me despedir também, né? Mais uma vez agradeço, Escola do Legislativo, professora e vereadora, professora também, né? E vereadora Rose, que esteve conosco lá na coordenação do curso de História. Convidar a todos também, né, para esse desafio, essa aventura da história, né? Que bom poder conhecer aqui Lisandro, Juliano, com toda essa produção, o quanto que se tem, né, de produção audiovisual de muita qualidade em Caxias, e com essa base histórica muito firme, né? muito rica, e da gente poder contribuir com isso também nos cursos de história, né? E também no programa de pós-graduação com os alunos aqui. Então eu agradeço pela oportunidade. Obrigada e boa noite, nessa noite gelada, né, de todos aqui. Bom, gente, então, encerrando, eu também quero agradecer, né, a todas as pessoas, assessoria, os funcionários, servidores aqui da casa, a quem está aqui presente, a essas brilhantes mentes aqui do meu lado, que foi muito bom, eu aprendi bastante, acho que todo mundo, mas também eu quero dizer que esse é o papel da Câmara de Vereadores. Quando a gente fala em educação legislativa, também é isso. Tudo isso que foi feito com a cidade, com o país, com certeza passou por muito debate nos parlamentos, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos privatizar, vamos... enfim, né? Tudo isso passa pelo debate. Então, eu vejo diariamente aqui, nós temos muitas discussões sobre essa questão da mobilidade, que de certa forma é uma coisa também que se discutiu aqui, da mobilidade, da história, né? Como a Eliane também aqui comentou do Compac, vamos preservar, vamos tombar. Olha a luta que nós fizemos aqui, alguns vereadores, junto com o Poder Público, para garantir a Maesa. Por pouco que nós não perdemos a Maesa, né? Então, o que vai ser a nossa cidade, ou o que foi, o que será daqui 20, 30 anos, também é fruto de políticas públicas, de projetos de lei do Executivo, que é discutido no Legislativo. Então, a comunidade precisa se apropriar desse debate. E desse debate no Legislativo. E o Legislativo precisa se apropriar do que pensa a comunidade.
porque assim também a gente legisla muito melhor. Então, ouvir as pessoas, para quem está aqui representando as pessoas, é fundamental. Então, nós queremos muito, né? Aqui tem a Edivânia, que também é uma servidora aqui da casa, mas que se dedica muito a esse debate espontaneamente da escola do Legislativo. A gente quer fortalecer a escola, que já tem 10 anos, mas publicizar mais sobre ela para garantir também debate, formação, porque a gente precisa, né? Nós estamos numa fase, às vezes, que parece que é só as redes sociais, só aquela coisa rápida, que já deixa de ser notícia. A gente precisa de formação, de debate e de ouvir as pessoas. Então, já quero convidar quem está nos acompanhando para o próximo. Vai ser o Proibido Falar Italiano, que também é uma outra parte da nossa história. Vai ser no dia 20 de agosto, também às 19h30. E o quarto, daí é Ser Criança, que vai ser no dia 11 de novembro, também às 19h30, que a ideia também é, como eu falei no início, né, trabalhar e mostrar também o quanto nós temos de bom, de produto de qualidade na nossa cidade. Muitas vezes a gente não valoriza nem o nosso país, que dirá a nossa cidade, né? E nós precisamos disso. Então, obrigada a todos e a gente se despede com uma boa noite. Pedir uma salva de palmas para todo mundo que ficou aqui. É isso.